Boa noite, irmãos, com Jesus. Vamos nos colocar de pé e ler a escritura que foi anunciada. São Mateus 16, do 13 ao 20. Saudamos todos os irmãos que estão conectados conosco. Que a mesma bênção que vir sobre nós aqui possa também atingir cada um que está participando conosco. Mateus 16, a partir do 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém. Precioso Pai Celestial, como membro desta igreja, Senhor, edificada sobre esta rocha, nós nos reunimos aqui nesta noite para dar louvores ao Teu santo nome, Senhor, porque sabemos que esta igreja é instituída pelo Senhor. E é maravilhoso saber disso, ó Pai, que nós pertencemos a este corpo místico, Pai, resgatado pelo Seu próprio sangue, Senhor. É privilégio saber que Tu estás conosco, que Tu estás nos dominando, ó Pai. Embora as denominações te deixaram trancado pelo lado de fora, mas nós abrimos os corações, deixamos o Senhor entrar e governar as nossas vidas, Senhor. Pai, com o perdão do nosso pecado, nós oramos que Tu venha ungir, Senhor, nossos lábios, nossos corações, para que possamos tirar bom proveito dessas palavras, Senhor, que foi pregada pelo Senhor e pelo nosso profeta, ó Pai. Ajuda nós, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que pessoas doentes possam ser curadas, que aqueles que estão na expectativa de uma bênção, Senhor. O Senhor é aquele que não despede ninguém vazio, Senhor. Que esse dia seja um marco na vida dessas pessoas, ó Pai, que eles possam realmente serem abençoadas. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, que Deus nos guarde. Usando esta escritura, o profeta pregou a mensagem: 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Ele enfatizou bem aqui, da verdadeira igreja do Deus vivo. Jesus, conversando com Pedro, disse: Bem-aventurado és tu, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muitos que dizem que essa pedra era Pedro. Outros, porém, dizem que essa pedra era Jesus. Mas, através da mensagem do profeta, nós entendemos que esta pedra é a revelação da qual Pedro soube que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então a igreja está edificada sobre a revelação. Servir a Deus com revelação
é completamente diferente de servir a Deus influenciado por alguém. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos em quem temos cridos. E cada um de nós, como membro desse corpo, estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Mombrana, falando dessas 5 identificações, ele faz 5 perguntas. O que é a igreja? Se nós perguntarmos por assembleiano, ele vai dizer que é a assembleia. Se perguntarmos para o católico, ele vai dizer que é a igreja católica. E assim sucessivamente, metodista, batista. Mas nós vamos ver que igreja não significa isso. 4 paredes com um teto. Depois ele faz a pergunta: quem a instituiu? Quem fundou essa igreja que Jesus está falando? Quem é o fundador dessa igreja? Quem teve a ideia de levantar essa igreja? Nós vamos ver isso. E a terceira, ele diz: qual é a sua mensagem? Ela prega o quê? Qual que é o ensinamento dessa igreja? Prosperidade, cura. Qual é a sua mensagem? E a quarta pergunta, ele diz: como nos tornamos membro desta igreja? Como nos tornamos membro dela? E a quinta e última, ele pergunta: e podemos chegar ao céu sem ser membro dessa igreja? É a pergunta que o nosso profeta faz. Podemos chegar ao céu sem ser membro dessa igreja? Nessa mensagem, a partir do parágrafo 13, ele diz assim: agora, cada um desses textos poderia levar horas esquadrinhando, mas gostaria apenas de falar de alguns pontos fundamentais sem me aprofundar muito para mostrar o que é a verdadeira igreja. E agora quero que use suas Bíblias. Agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Esse é o verdadeiro significado da palavra igreja, os chamados para fora. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. Então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram chamados para fora. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora, separados e feitos diferente. Os israelitas estavam no Egito, era povo de Deus. Quando eles saíram, ele se tornou a igreja de Deus. E quando nós estávamos nas denominações, não éramos apenas meros denominacionais. Então ele precisava de compor uma igreja, então foi chamando nós de cada denominação. Isso é muito, muito maravilhoso, saber que no meio de tantos assembleianos, lá em Três Corações, Deus apontou para mim e disse: eu preciso de você para formar a igreja. Casa da Benção, a caneta? Não, para mim também. O Senhor, ele foi na Casa da Benção, apontou: esse aí vai compor a minha igreja. E cada um das suas respectivas denominações. E foi apontando. Então ele entrou lá e chamou cada um de nós. E a gente fica pensando, irmãos, por que Deus, quando a mulher de Jó chegou em Jó e disse aquele conselho absurdo,
dizendo: amaldiçoa esse Deus e morra. Aquilo ali, o mínimo que poderia acontecer ali era vir um raio e fulminar aquela mulher, por dizer umas palavras tão pesadas como esta. Mas Deus não fez isso porque Deus precisava dela para dar novos filhos a Jó. Foi através dela que Deus restituiu a família de Jó. Então a gente vê tantas barbaridades que se faz no sistema denominacional, e Deus simplesmente popa esse sistema, porque é dela que vai sair ainda o último eleito. O eleito está lá, em alguma dessas tem eleito ainda. E nós deveríamos nos desesperar e procurar para ver onde está esse último eleito, para que então a igreja possa sair deste mundo. Então, ele nos chamou para fora, e com o propósito de sermos separados. Nós vamos ver isso aqui baseado naquilo que nós ouvimos domingo, sábado. O esfriamento, o nicolaítismo, o balanismo e o jezabelismo. Vou invadir um pouquinho o tema do irmão Donizete, o senhor me perdoa, irmão, se estiver ouvindo. Mas para nós entendermos isso, porque a igreja, ela foi tirada fora não para ser igual a eles. Ela tem que ser um povo separado, ela tem que ser um povo diferente. Chega um ponto das pessoas olhar para todos de modo geral e dizer: esse aqui é batista, esse aqui é assembleano, esse aqui é metodista, e esse aqui é da mensagem revelada. Tem que haver um destaque, um diferencial, porque, como disse o profeta, Deus chamou para sermos diferentes. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o Reino de Deus. O Reino de Deus. Eu estava ouvindo o pastor Joaquim pregar, eu creio que ontem. A Bíblia aponta, o Mombrana aponta este mundo como tendo como Deus Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Mas a igreja, ela não vive no reino do diabo. Ela não vive no reino do diabo. Mesmo envolvido com pessoas que estão no reino do diabo, todavia ela não vive no reino do diabo, porque o governante dela não é o diabo, é Jesus Cristo. Mesmo aqui nesse hospital para pestilento que o Mombrana classifica este mundo na mensagem, coisas que hão de ser. Você caminha com a pessoa, ela está no reino e você está no outro reino. Às vezes tem contatos físicos, mas espiritualmente há uma barreira muito grande separando aquelas duas pessoas que estão caminhando juntas ali na rua. Elas estão juntas, mas não estão unidas, porque uma está à mercê do diabo e a outra está à mercê de Deus. É o reino dele. Agora, estou tomando isto da cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o reino de Deus. Em outras palavras, Deus é o rei e a igreja é seu domínio. O reino de Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é chamada o império messiânico. Eu gosto disso, exclama Mombrana. Messiânico. Em outras palavras, o império do Messias, onde o Messias governa e reina, sem barreiras denominacionais nem nada. O Messias governa em seu império. Esse não é um maravilhoso pensamento? Império messiânico. Portanto, a igreja não é uma organização. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para
fora do mundo para servir em outro reino. Coisa bonita, hein? Quem entende isso? Só quem crer em profeta. Porque é por isso que nós agimos diferente. Porque o nosso governador é outro. Eu estava pensando, ainda sábado, a igreja, as pessoas estão reclamando de crises. Estão passando por crise, estão sofrendo o efeito da crise, estamos sofrendo isso e aquilo outro. Irmãos, nós não estamos sob o domínio de Dilma, da nossa amada presidenta. Nós estamos sendo dominados por Jesus Cristo. A igreja ela não sofre crise nenhuma. A água está acabando. Mas enquanto houver um eleito aqui na terra, pode dormir descansado, não vai faltar água, porque Deus não vai deixar. Porque quem cuida dessa igreja é quem a instituiu, vamos ver aqui. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós não sofremos crise, porque o nosso reino, ele não sofre crise. Deus não erra, Deus não tem planos falíveis. Deus não faz uma coisa e depois tem que corrigir porque deu errado. Não, Ele é permanente, Ele é constante. O reino dele não sofre nenhuma decadência. A gente sofre isso no físico, mas a nossa alma descansa, porque ela pertence a um reino que jamais é abalado. Houve crise nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles sofreram fisicamente ali, mas no tempo de crise eles tiveram o melhor momento deles dentro da fornalha ardente lá. No meio de crise com Daniel, ele teve o melhor momento dele na cova dos leões. Então, é nesses momentos de crise que o mundo está sofrendo, é que nós temos nossos melhores momentos na presença desse Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nessa igreja, ele disse no parágrafo 29, nunca obrigamos as pessoas a fazerem isso. Nós somos obedientes porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo, não porque alguém mandou nós fazer aquilo. Nós não somos governados politicamente, não somos governados por um legalismo. Nós nunca obrigamos nossos homens, ou seja, nunca obrigamos as mulheres a fazer isto, nunca obrigamos nossos homens a não beber, a não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Muitos homens vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, vêm e professam ser quando não são no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. Não lhes dizemos que tem que fazê-lo, somente lhes damos o padrão. Dizemos-lhes que a Bíblia diz: e se nascerem de um espírito celestial, então seu espírito já não é americanizado, não é brasileiro, não é varginense ou tricordiano. Já não é segundo costumes alemães, é segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus, porque somos de outro reino, um reino de Deus, onde decência e santidade e poder ainda existem. Por quê? Quem é que santifica a igreja? É nós ditarmos regras, ditarmos ordem, aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo, e não, nós não podemos fazer porque o pastor mandou nós não fazer. Não, nós estamos sendo governados, vamos ver aqui mais adiante, pelo próprio e diretamente por Jesus Cristo. Então, se Ele santifica a igreja, como nós vemos lá em Efésios 5, a partir do 22,
Podemos até ler isso aqui, Efésios, caminharmos junto com a Bíblia, é muito gostoso. O que ele fez com essa igreja? No 23 ele diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça dessa igreja, desse reino. E ele próprio é o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, aí fala que a mulher também está sujeita a seus próprios maridos. Aí dá um conselho: marido, amai a vossa mulher, porque Cristo amou esta igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, isso é o quê? É a santidade dele no coração dessas pessoas. Então, por que você usa decentemente as suas roupas? Porque na igreja é proibido usar certos tipos de vestimenta. Não, não é porque é proibido vestir certos tipos de vestimenta. É porque você ama com Jesus Cristo, e quando você ama Jesus Cristo, a decência chega até você, a santidade entra no seu coração. Dentro desse reino existe santidade. Oh Jesus, nós temos acesso ao nosso rei. Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre esse rei e nós, senão aquele homem, letra maiúscula somente, Cristo Jesus. Assim estamos vivendo em um reino, ele é chamado na cronologia da Bíblia o reino messiânico. Reino messiânico, em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo e o chama de sua igreja, os seus chamados para fora. Isso é uma coisa bonita, a congregação diz amém. Na página 13 do compêndio da Zélia, aqui no meio da folha que não tem parágrafo, uma banda diz assim: e cantavam um canto de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Vê você isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício. Isso é o que ele está fazendo agora, apresentando o seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia esse cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei da terra, é claro. Isso não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é o nosso rei, rei dos santos, é um reino espiritual no momento. Essa é a diferença, é o reino espiritual. Ele está reinando em nós espiritualmente. O nosso corpo é como uma cápsula, o invólucro, uma coisa que envolve essa alma. Aqui fora, nós sofremos a influência deste mundo. Mas lá dentro, a alma, ela é governada por esse rei. É uma questão espiritual. Não é desse sistema mundial, assim como nós somos deste mundo. Essa é a razão porque agimos diferentes do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo de nosso nascimento, onde Jesus é o rei. É por isso que nossas mulheres não vestem com roupas de homem e cortam os seus cabelos e usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que os nossos homens não bebem, fumam e comportam-se pecaminosamente.
Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Nós não estamos sob o pecado, nós estamos acima do pecado. E o pecado não tem domínio sobre nós. E está em vigor através do poder que está do Espírito de Cristo, o qual habita em nós. Cada reino da terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Oh, coisa boa. Então essa é a igreja. Nós ouvimos aqui domingo sobre a oração. Por que o diabo traz o esfriamento? É de acordo com Mateus 24:12. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque ele sabe que se essa igreja entrar em oração, meu Deus, prisões são abertas, como aconteceu lá no início da instituição da igreja ali. Os irmãos estavam, Pedro e Sila, Paulo estavam presos, a igreja entrava em oração. De repente Pedro estava batendo na porta ali, ó. A mocinha foi lá, abriu, e os irmãos tudo orando ali. Aí chamou lá, Pedro está aí. Esse parece que estava orando, parece que até sem confiança, mas não é possível. Nós começamos a orar, agora Deus já começou a agir lá. É desse jeito que é a igreja. Então ele tira o desejo de orar, ele tira o desejo de se consagrar, porque ele sabe que se a igreja realmente orar, almas são libertas das suas mãos, pessoas são curadas. Por que ele odiava o profeta? Porque toda vez que aquele pequeno homem chegava ali no corredor do hospital, com aquele chapeuzinho do lado, a enfermeira olhava para a outra e dizia: hoje alguém vai ter alta aqui, porque está chegando o William Branham para orar para essas crianças. É o poder da oração. Então ele quer desarmar essa igreja, porque ele sabe que ela tem poder. Se ela orar, se ela colocar o joelho em terra e dizer: Senhor, como igreja do Senhor, como membro desse corpo, eu oro. Ele não vai deixar de ouvir o clamor do seu próprio corpo. Você sente uma dor na unha do dedinho do pé, você atende ela. Você sente uma pequena dor que todo o seu organismo, em qualquer lugar sentir, você recorre, você vai ajudar, eu tenho que tirar essa dor. Então assim é cada membro desse corpo, cada clamorzinho que der, o cabeça está disposto a atender. Ele fez parar avião que estava transportando uma membrana, mas de repente anunciou: aperta o sino que vamos ter que decolar, e aquele transtorno todo, e as pessoas descem, uns nervosos, o que está acontecendo? Talvez uns até benzer o corpo ali, e o outro, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tudo isso era para responder uma pequena mulher de cor que estava orando, um membro dessa igreja que estava orando, para Deus ir lá e curar o filho dela. Vê o poder que tem a oração? Então o primeiro ataque dele é essa: se não orar, como é que Deus vai abençoar? Então ele traz o esfriamento. E ele quer, e Deus quer, irmãos, aquela oração não é uma oração virtual. Vou mandar um WhatsApp para Jesus, não. Eu vou me aproximar dele e quero ter companheirismo, face a face com ele. Eu quero olhar nos olhos deles e quero que ele olhe nos meus olhos. Aí eu vou falar com ele. É isso que ele quer. Ele quer resgatar isso de volta. Oh, meu Deus. Vamos ter que saltar um pouquinho aqui. Mas antes de saltar, vamos ler 1 Timóteo 3,15. O que é essa igreja? Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, ela é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E ela é o quê? A coluna e a firmeza da verdade.
Essa é a característica dessa igreja que foi edificada ali sobre a revelação. Está vendo? E aqui ele fala muito sobre isso. Agora ele pergunta: quem é que instituiu? Quem é que fundou essa igreja, vamos dizer assim? Esse corpo místico. Quem começou isso? Aí ele afirma: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu disse antecipações, pastor, que quero até corrigir, que foi em Atos 7,46 que o povo foi chamado a primeira vez de igreja, e eu me equivoquei. A primeira vez foi chamado de cristãos. Ali em Atos, eu não esqueci de anotar aqui. Mas quem fundou essa igreja? Quem fundou a Universal foi Edir Macedo. Quem fundou a Deus Amor foi o saudoso Davi Miranda. Quem fundou essa é esse. Quem fundou aquela é aquele. Quem fundou essa é o William Branham? Joaquim Gonçalves? Não. Quem fundou essa igreja? Quem instituiu essa igreja? O nome dele é Senhor Jesus Cristo. E ele instituiu essa igreja para que ele pudesse ter a liberdade, porque quem fundou a igreja, ele pode dizer: olha, como muitos dizem, eu não quero que ninguém use bigode nessa igreja, é doutrina minha. Eu não quero que ninguém use paletó desse jeito. Eu não quero que ninguém use isso, não quero que ninguém use isso. Agora, o mesmo poder que esses líderes exercem nas suas denominações, Jesus tem que também exercer nos seus adeptos, no seu povo. Ele quer também exercer essa autoridade, porque ele não é um legalista. Porque se nós formos vermos todas as exigências de Jesus, vamos assim dizer, todas as exigências que ele tem com essa igreja é simplesmente para nos livrar de terríveis consequências. Ele não fala: eu não quero que você use isso porque eu não quero. Não, ele não diz isso. Eu não quero que você faça isso porque isso tem um resultado funesto. Isso pode te levar para o inferno. Eu não quero te perder. Então eu te digo: não faça isso. Essa é a exigência dele. É por isso que ele é exigente dessa maneira conosco. Mas como disse Momblana, simplesmente ele fala, aí o livre-arbítrio fica por sua conta. Você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Nós não temos uma porta magnética, eletrônica. Se não estiver enquadrado com o regulamento da igreja, a porta trava. Nós não temos isso. Mas ele fala a sua palavra. E ele quer controlar esse povo. Ele é o cabeça desse corpo místico. Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio. Não o controle de um bispo. Aí entra o nicolaítismo. Eu quero que invadir o tema do Mondanizade um pouquinho aqui. Nesse compêndio ainda, na página 170, 71, você recorda que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas: Nikal, que significa conquistar, e Lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Agora, por que isto é uma coisa tão terrível? Ele faz a pergunta: por que os nicolaítas... Irmãos, nós temos que observar uma coisa. Eu tirei carteira, estava tirando carteira, motorista, e a professora perguntou para nós lá: quem sabe
como é que chama aquelas luzinhas que acendem na beira do asfalto, no meio e nas laterais, para iluminar, haver o limite. E uns gritaram: oi de gato. Aí eu sabia o que era, disse: catadióptrico. A moça: meu Deus do céu, como é que eu vou guardar isso para responder, né? Porque, na verdade, quem estuda, eu tenho 4º ano primário, mas quem forma, tudo que ele quer é decorar a resposta da pergunta, mesmo não entendendo a pergunta. Aí eu comecei a estudar, aí eu descobri que a melhor maneira para mim passar na prova teórica era decorar as respostas e decorando também as perguntas. Aí tinha o simulado. Aí todo dia eu não queria mais que a professora me explicasse o que era isso, não. Eu pegava as provinhas e ia fazendo. Aí fui decorando. Essa pergunta aqui, a resposta dela é essa. Essa pergunta aqui, a resposta dela é essa. E quando fui fazer a prova, eu tirei 27 pontos. Mas não porque eu sou um bom motorista, porque eu decorei as respostas das perguntas. E, infelizmente, temos talvez 40%, 50%, 60% das pessoas que dirigem que não sabem dirigir, porque já tirou a carteira mesmo, não precisa mais se preocupar em fazer ré de rampa, de fazer manobra. Se errar aqui, faz outra na frente, aquela coisa toda. Porque tudo que queria é ter a carteira na mão. Agora, no sentido espiritual, a coisa muda um pouco. Então, quando nós ouvimos falar sobre esfriamento, a igreja esfriou. Quando nós ouvimos falar sobre o nicolaítismo, isso foi o que aconteceu lá, mas uma mana disse: não, a coisa está acontecendo hoje. A coisa está no nosso meio hoje. Não é questão de nós saber o que é e marcar lá, é isso aqui. Não. A questão é espiritual. Nós temos que abrir os nossos olhos para que nós também não estejamos envolvidos nessas coisas. Isso é muito complexo. E o Espírito Santo encarrega de mostrar isso para nós. Ele perguntou: por que é tão terrível essas coisas? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja na mão de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. A igreja, nos tempos de Jesus, não sabia o que fazer com ele, entregou ele na mão da política. E a política determinou que Jesus morresse. As igrejas não vão fazer nada conosco, mas estão montando aí o concílio, já está praticamente formado, entrando o jezabelismo, que vai além. Quando se fala de jezabelismo, nós não vamos ler aqui, mas não se trata só de uso de maquiagem, roupas indecentes e salto alto, essas coisas. Vai muito além disso, que é a união da igreja com o Estado. Então, o pecado engraçado, o maior pecado que Isabel cometeu foi isso. O que Acabe foi unir a igreja e o Estado. Então, a maior desgraça hoje é essa, a união da igreja com o Estado dominando, mandando na igreja. Mas dentro desse reino messiânico, foi Jesus que instituiu essa igreja e é Ele que tem o comando sobre ela. Então, o que o nicolaísmo fez? Não vamos ler porque é bem extenso aqui. Ele instituiu homens. Ele tirou aquele canal aberto entre a igreja e Jesus Cristo e colocou um bispo ali. Agora, eu não sei onde está escrito, mas sobre Vicaris Filii Dei, não sei se é uma mensagem dessa aqui, que quer dizer o substituto do Filho de Deus. Na coroa do Papa é escrito isso, na vestimenta, não sei o quê. Vicaris Filii Dei. E pegando essa palavra, pegando as letras ali que estão em algarismo romano e somando-as, dá o número de 666. Está numa mensagem aqui, só que eu não sei onde está agora. Mas quer dizer, substituto do Filho de Deus. Agora você não precisa obedecer a Deus ou não, porque tem um intermediário entre vocês e Deus.
Isso no começo até era louvável, quando Deus disse, quando o povo disse para Moisés, ó Deus, fala com Moisés, Moisés fala conosco. Isso foi até louvável, mas agora não. Agora a coisa ficou um tanto diferente. Agora ele não quer ninguém entre ele e você, ele quer ter acesso livre para ele chegar e falar com você e você falar com ele. E o nicolaísmo, um dos pontos dele foi esse, colocar ali um bispo ali. Agora você vai ouvir a mim. Nós, pregadores, pastor, temos que tomar um cuidado para não colocar a igreja sob a nossa liderança. Porque, como diz o Mombrana aqui, talvez não chegamos a ler, que tanto vocês como igreja, e eu como pastor, pastor Vicente como pastor, todos nós somos servos. Ele não instituiu o bispo, ele não instituiu ninguém para fazer essa mediação. Mas disse o Mombrana, mas ele colocou homens santos, consagrados, chamados por ele, para levar esses conselhos, essas mensagens para a igreja. Mas não que ele está intermediando. Por isso nós cremos em profeta, nós cremos na Bíblia. Porque a Bíblia, nós costumamos dizer que o irmão Brana é o nosso pastor, o irmão Brana é o pastor da igreja. Então o nicolaísmo tirou essa liberdade. Aí o que aconteceu? Aí houve esfriamento. Porque para as pessoas chegar até Deus, exige-se uma condição. Mas para chegar ao homem, exige estudo, existe comportamento para chegar ao homem. Mas não precisa santidade. Mas para se chegar até Deus, precisa-se de santidade. Às vezes não precisa de intelectualidade, não precisa de sabedoria, mas precisa de santidade. E o povo gostou, porque agora não precisamos ser mais santos, porque temos um intercessor, temos um bispo. E para começar, na nossa era, Constantino, a primeira coisa que ele fez foi afrouxando as travas, quer dizer, facilitando as coisas para a igreja. Eu vou acabar com esse martírio. A primeira propaganda dele foi essa. Vou acabar com esse martírio. As pessoas estavam morrendo demais, sendo perseguidas. A igreja gostou daquilo, mas não sabia que aquilo ali era a maior desgraça para ele. Aí logo vem o balanismo. Qual foi a doutrina de Balaão? Balaão, Israel precisava passar no reino de Balaque, que por sua vez era descendência de Ló, que era sobrinho de Abraão, Moabe. Então ele chegava e disse, olha, deixa nós passar aí. Deixa nós passar, porque temos que passar. E se o nosso gado comer alguma coisa sua, os nossos homens ou mulheres dão algum prejuízo, nós pagamos. Afinal de contas, somos todos irmãos. E Balaque diz o Mombrana que ele ficou com medo. Esse povo é um povo perigoso. Esse povo é um povo que tem coluna de fogo que acompanha eles. É um povo que tem nuvem que protege ele. É um povo que tem um Deus que faz vir maná do céu, que faz sair água da rocha. Diz o Mombrana que ele ficou com medo. Esse povo vai passar no meio aqui, vai influenciar meu povo e vai acabar com a minha igreja aqui, com medo de perder os seus membros. Então ele chamou Balaão, vai lá e amaldiçoou esse povo, e não deixa ele passar aqui não. Vamos ler um pouquinho, nós terminar, falta 15 minutos. Vai deixar o Mombrana falar na própria linguagem dele, para nós darmos por encerrado. Temos lá, Apocalipse 2,14, temos lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. É todo irmão mesmo, o que é isso? Agora, não se pode ter uma estrutura nicolaíta na igreja e não ter também esta outra doutrina introduzida. Veja, se você, na folha 174 do compêndio da Sete Eras, veja, se você tira a palavra de Deus e a moção do Espírito como meios de adoração, importa os que me adorem em espírito e em verdade,
então terá que dar ao povo outra forma de adoração como substituta. E substituição significa balanismo. Vê? Gente, é um negócio disso, daquilo ali. Nós vamos. Deus não é assim, não. Deus é amor. Deus é. Hoje a igreja está assim, não, irmãos. Uns tempos atrás, no meu tempo de Assembleia de Deus, se a mulher mostrasse o joelho, aquilo era um escândalo. Hoje está aí de short, mostrando o seu joelho, e aquelas roupas indecentes. Que isso, irmão? Deus quer o coração, porque tirou o verdadeiro, mas em substituição teve que dar uma outra coisa, porque o povo quer ouvir alguma coisa. Então entrou no liberalismo, e isso é balanismo. Se pretendemos entender o que é a doutrina de Balaão na igreja, no Novo Testamento, é melhor voltarmos e vermos o que ela foi no Velho Testamento e aplicá-la em nossa terceira era e depois trazer até o presente. O relato encontra-se em Números, capítulo 22, 25. E sabemos que Israel era um povo escolhido de Deus. Eles eram os pentecostais do seu dia. Eles tinham se refugiado sob o sangue. Todos tinham sido batizados no Mar Vermelho e saíram das águas cantando no Espírito e dançando sob o poder do Espírito Santo, enquanto Miriam, a profetisa, tocava o seu tamboril. Bem depois de um certo tempo de jornada, esses filhos de Israel chegaram a Moabe. Vocês recordem, é o mesmo processo com a igreja lá, com Israel lá e a igreja agora. Você recorda quem era Moabe? Ele era filho de Ló com uma das suas próprias filhas, e Ló, por sua vez, era sobrinho de Abraão, de modo que Israel e Moabe eram aparentados. Eu quero que você veja isso. Os moabitas conheciam a verdade, quer viesse de acordo com ela, ou vivesse de acordo com ela ou não, mas eles sabiam que é verdade. Assim Israel chegou às fronteiras de Moabe e enviou mensageiro ao rei, dizendo: nós somos irmãos, deixa-nos passar pela tua terra. Se nosso povo ou nossos animais comer ou beber qualquer coisa, de bom grado pagaremos por isso. Porém, o rei Balaque ficou muito perturbado, cabeça daquele grupo nicolaíta que estava disposto a deixar a igreja atravessar com seus sinais e prodígio e diversas manifestações do Espírito Santo, com suas faces brilhando com a glória de Deus. Era por demais arriscado, visto que podia perder algum da sua gente. Assim, Balaque recusou a se deixar Israel atravessar. De fato, era tão grande o temor diante deles, que ele foi a um profeta mercenário chamado Balaão e lhe pediu para mediar entre ele e Deus e rogar ao Todo-Poderoso para amaldiçoar Israel e torná-los impotentes. É isso que é o diabo que é. E como nós mesmos sabemos, a primeira coisa que ele tira é a oração. Uma igreja que não ora é uma igreja impotente. É uma igreja que sofre uma pessoa anêmica, ela sofre qualquer ventinho deixa ela resfriada. Então é assim que o diabo quer que a igreja esteja, anêmica, impotente. Balaão, sem ávido por tomar parte dos assuntos políticos e tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em fazer isso, porém, vendo que tinha de aproximar de Deus e obter uma audiência com ele para que o povo fosse amaldiçoado. Como não podia fazê-lo de si mesmo, foi perguntar a Deus se podia ter uma permissão para ir. Agora, isso não é exatamente igual aos nicolaítas que temos conosco hoje? Eles amaldiçoam qualquer um que não segue o seu caminho. Faço uma pergunta. São irmãos, são amados, mas fala do profeta, fala do batismo. Quando eu estava pregando o batismo para ele olhou para mim e disse: o Senhor te repreende, irmão. Irmão meu. Quando Balaão pediu a Deus permissão para ir, Deus lhe recusou. Que coisa, isso doeu. Ninguém quer ouvir o não de Deus. Porém, Balaque insistiu, prometendo ainda maiores recompensas. Eu aumento o seu salário, eu dobro o seu salário e te dou honra aqui. Assim Balaão foi de novo a Deus. Ora, uma resposta de Deus deveria ter sido suficiente, mas não para o rebelde Balaão. Quando Deus viu sua perversidade, disse-lhe para se levantar e ir. Rapidamente ele selou a jumenta e foi embora. Ele deveria ter percebido que essa é apenas a vontade permissiva de Deus e que ele não poderia amaldiçoar, ainda que fosse. Irmãos,
se ele fosse 20 vezes e tentasse, quão semelhante a Balaão é o povo hoje. Eles creem em 3 deuses, são batizados em 3 títulos em lugar do nome, e todavia Deus envia o Espírito Santo sobre eles, como enviou sobre Balaão, e continua crendo que estão exatamente corretos. Eis que são, na realidade, perfeitos balanitas. Veja a doutrina de Balaão: siga avante de qualquer maneira, faça a sua maneira. Ele diz: bem, Deus nos tem abençoado, isso tem que estar correto. Eu sei que tem abençoado vocês, eu não nego isso, porém é a mesma coisa, a mesma rota organizacional que Balaão tomou. É desacato à palavra de Deus. Isso é falso ensinamento. Então eles têm lá os movimentos deles, tem aquelas reuniões emotivas e sai chorando: Deus nos abençoou, cantam os hinos que querem cantar com os seus rock and roll e faz aquele barulheira todo, aquela coisa tudo desconcertada, e choram e diz: Deus está conosco. Mas o próprio Deus permite que eles façam aquilo lá, porque Deus tem que ter um motivo para julgá-los. O mamãe chega a dizer isso. Enquanto a noiva não. A noiva, ela está fora de todo esse movimento. Ela chega a um ponto, irmãos, de um pastor da mensagem dizer: olha, irmãs, vocês podem cortar os seus cabelos. Vocês vão dizer: olha, eu não quero mais o Senhor, porque isso é antibíblico, eu não estou seguindo uma ordem sua, eu estou seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque não tem nenhum mediador, é você e Cristo, é a igreja de Cristo. Ele limpou os canais. Antigamente o sacerdote tinha que entrar no lugar santo, mas ele rasgou aquele véu. Agora é você que tem que entrar. Se entrasse antes, morria. Agora, se não entrar, é que morre. Então isso, irmão, está nos envolvendo. Nós conversamos com pessoas que têm o espírito jezabelita. Nós conversamos com pessoas que têm o nicolaítismo no coração deles. Conversamos com pessoas que estão com balanismo no coração deles. Conversamos com pessoas que estão frias, são formais, são liberais. Nós conversamos, nós amamos, às vezes até comemos juntos, mas nós estamos em um reino e ele está em outro reino, e eles não nos entendem. Eles não compreendem como que é numa era como esta, da tecnologia avançada, das iniquidades sendo multiplicada. Deus ainda pode vir numa cidade como esta, não sei quantos mil habitantes, e achar um pequeno grupo que é chamado para fora, né, Moisés? Os eleitos, que pode achar santidade, que pode ainda achar amor, numa era de cada um para si, Deus por tudo. Não existe um povo que ama, que tem ainda o prazer de dobrar o seu joelho e pedir: Deus, abençoa. Ter um sentimento sacerdotal. Numa era de família dilaceradas, e Deus ter um povo ainda sobre o equilíbrio dele. Numa era de neuróticos, e Deus ter ainda um grupo de jovens sadios que não está envolvido com essa tecnologia. A televisão está aí abertamente, a internet está aí abertamente, os celulares estão aí abertamente, o WhatsApp está aí abertamente, mas a igreja está no reino celestial. Ela domina, ela está sob o domínio, ela está sobre estas coisas. E quando eu preciso disso aqui, vai lá e pega aquilo lá, fala: mas fica aí, eu só quero tirar o que é bom de você. Você não vai me dominar. Tira de mim o Espírito Santo, mas não tira de mim. Aí você sabe, aquilo que você não pode viver sem. Mas esse povo eleito disse: tira tudo de mim,
Eu só não quero perder o Espírito Santo. Eu só não quero perder a vontade de orar. Eu só não quero perder o estímulo. Eu só não quero perder isso, Senhor. Eu não quero que isso invada a minha vida, o meu coração, e eu venha perder tudo isso. Pai Celestial, que o anjo do Senhor possa acampar ao nosso redor e nos livrar de todos esses espíritos, Pai, que vem para destruir o seu povo, Pai. Mas esse reino do Senhor, essa igreja, ela não está edificada sobre sensação, Senhor. Ela está edificada sobre esta rocha. E para atingir essa igreja tem que desmoronar essa rocha. E essa rocha não pode ser desmoronada, Senhor. O diabo não pode atingir nesta rocha, Senhor. Ela está escondida como a águia esconde os seus filhotinhos, Pai, os vendavais, as tempestades. Passa ali, Senhor, tira poeira, tira capim daquelas rochas. Mas a rocha está ali intacta. Meu Deus, que possamos sentir-se seguros nesse esconderijo do Senhor e descansarmos na sombra desse Deus onipotente que é o governador dessa igreja, que é o rei dessa igreja, que tem essa igreja sob o seu domínio, Pai. Que possamos então, Senhor, habitar realmente nesse esconderijo, Senhor, porque vem tempestade de todos os lados, Senhor, mas não pode abalar essa rocha na qual a sua igreja está firmada, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. O Senhor colocar isso em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Nós não daríamos conta de nós mesmos, mas cremos que isto é a revelação, é o Espírito Santo, Senhor. É essa cápsula que nos envolve, que nos protege, esse escudo que nos livra de todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda nós a cingir o nosso lombo com a verdade. Ajuda nós a vestirmos a couraça da justiça. Ajuda nós a calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. E tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomar também a espada do Espírito, Senhor, que é a tua palavra, ó Pai. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda nós, porque nós precisamos do Senhor. Nós somos vasos fracos, portanto estamos na mão do oleiro, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, essas pessoas que nos assistiram, ó Pai. Que a tua palavra esteja em cada coração, em nome de Jesus Cristo.